sobre Josafá. Nós já pregamos sobre Crônicas 20, do 1 ao diante. Mas esse homem recebe uma notícia. Vem com outra gente, uma grande multidão, ao ponto de destruir. Notícia. Eu acho que ninguém... Já pensou se você chegar um dia em casa, depois de um dia de trabalho, aquele dia tenso, aqueles dias que tem um monte de casa, muita coisa para cortar, pregar, outra casa para limpar, seja lá o seu trabalho, outro para pintar. Você chega em casa exaurido ou exaurida. Aquilo que parece que a alma já está saindo do corpo, sabe? Principalmente que vem agora o dia, a época que todo mundo gosta, que ama, que é o verão. O verão é mais gostoso, a gente sua que deu um abençoado na casa das clientes, o pelo cola na boca, o gato anda pelo nariz, e quando você sai de lá, você leva cachorro engarrado em você, leva tudo, você entra limpo, sai sujo. É o contrário, você tinha que entrar limpar para deixar limpo. Não, você que entra limpo e sai sujo, porque você suga tudo, né? Aí vai chegar o verão aí, e foi o que eu estava falando, olha, o verão é tão bom que quando começa todo mundo aplaude, no meio todo mundo está, oh meu Deus, o verão é tão bom que a gente liga o ar-condicionado para não perder o ar do inverno. E o inverno é tão bom que a gente liga o livro para não perder o ar do verão. E aí a gente vai no verão, né? Para sobreviver a gente depende de alguma coisa. E aí isso chega em casa e alguém deixa um papelzinho lá na porta da sua casa. Estive aqui, não te encontrei. Retornarei amanhã, no mesmo horário. Mas caso não te encontre, por favor, me procure no departamento de polícia. Bom, o finalzinho já não lê mais. O finalzinho já não interessa. É que chegou alguém e não me achou. Bem feito que não me achou. E também não vai achar amanhã. Mas só que ele não diz o que é. Esse que é o problema. Eles não dizem o que é. Compareça ao departamento de polícia de Nogatá, Hora Bela, seja lá de onde for. Aí você, peraí, o que eu fiz? O que eu peguei? O que eu comprei e não paguei? Quem eu matei? Qual foi o problema? Aí você começa a pensar uma série de coisas. Eu estou só falando de polícia local. Aí você fica, meu Deus. Aí você imagina, isso foi ontem, você chegou ontem à noite. Agora imagine à noite, às 8 horas de sono até o dia clareando, 6 horas da manhã, e você ainda trabalhar. Você fica doido. Você fica, o pânico, o medo vem, ele te consome. Agora, medo de quê? Você nem sabe ainda. É um palito de fósforo, você morre pela cabeça, porque ela ferve. Aí quando você vai lá, é uma multa que não foi paga, ou um barulho do vizinho que as crianças correram no quintal. Você não podia dizer isso lá no papel, se dissesse para ver você não ia. Mas isso gera medo. Isso gera medo. O que é o medo? O medo é uma sensação no seu psique, no seu psicológico, que tira todas as suas forças de ação, forças de pensamentos e força de direção. Sabe quando o medo vem e ele te consome a tua mente, aí você fica parado, e aí tem pessoas que você tem que dar uma sacudida. Eu vejo uns filmes, esses filmes de terror, assim, eu não vejo filme de terror, mas filme de ação eu vejo, de terror eu não vejo. Eu não vejo filme de terror porque não sou chegado. Eu não tenho paciência de aguentar aquilo, sabe? E o que mais me mata é a música. Se você gosta de filme de terror, naquela hora, abaixa a televisão para você ver. O filme perde a graça, porque a música é que te leva ao pânico. A não ser quando tem aqueles que você está olhando alguma coisa, aparece um monstro na cara. Às vezes eu estou vendo um filme com a Cídia, aí as pessoas vêm assim, ó, como... Eu digo, o cara está atrás dela. Quando ela virar, o cara está atrás. Aí a pessoa vira, está de cara. Será que ela não percebeu que tinha alguém atrás? É uma ignorância
coisa que às vezes não dá para engolir. Mas eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Eu gosto de filme de ação, porque a cena é muito mais fácil. Ela pega a vai, mata o outro mata. Ali acaba o filme mais rápido. O filme acaba mais rápido. Morre todo mundo, acaba o filme. Eu sou assim, eu sou meio impaciente com filme, não gosto de filme. A minha esposa não, ela tem paciência de ver filme antigo, preto e branco. Ela tem, não tem, pode perguntar. Se deixar, ela. Eu digo, Deus, eu vou morrer sentado nessa cadeira. Que tédio! Eu não tenho, irmão, eu não tenho, me perdoe, eu não tenho paciência. A minha temperatura é 14/8, 14/7. O negócio é bem caliente, sabe? Eu não tenho, a minha pressão é meio alta. Precisa desligar. Sabe? Então a gente começa a caminhar desse jeito, porque a nossa mente começa a gerar adrenalina. Ela começa a gerar uma série de ação que você não dorme. Então quando esse homem chegou a chegar essa mensagem a ele não entrou em pânico. Ele fez exatamente isso que nós vamos daqui a pouco falar. Mas eu e você, a gente entra em pânico. Só que, trazendo isso para o mundo espiritual, nós somos igreja, nós vivemos de mundo espiritual, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem um grande inimigo. E eu tenho um grande inimigo. Nós temos um inimigo ferrenho, que não abre mão de nós. Esse inimigo, ele quer te matar. Falado hoje, amanhã aqui. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar a sua vida, matar a vida com Deus. Ele veio para roubar, ele veio roubar a sua paz em Deus. Ele veio para destruir, ele veio para destruir o que? A comunhão entre você e Deus, entre eu e Deus. A Bíblia nos diz isso, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos entender bem o que é o nosso inimigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeiro assim, ele diz, olha, seja coerente, seja controlado, seja maduro, sabe, não seja pipa voada, porque tem umas cabeças aí, eu converso com mulheres que conversam comigo, eu converso com homens que conversam comigo, eu encontro por mais que você pense que eles são instruídos, são crescidos, mas o cérebro é conturbado, é o que nós chamamos de pipa voada. Pessoas que não têm uma segurança naquilo que quer e naquilo que faz. Aí, o que Pedro diz assim, olha, seja sóbrio. Sabe? Quem não está sóbrio está tonto, está cambaleando, sabe? Vigia, sabe? Vigia. Porque o diabo, o vosso adversário, o seu amigo, o seu inimigo, quer dizer, amigo, olha, o seu inimigo, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer destruir. Nós temos um inimigo, irmão. A única forma dele não te destruir, não destruir a mim, é se você confiar em Deus. É a única forma. Mas o porquê que ele para? Por que ele não para? Por que ele não desiste? Porque ele sabe que eu e você somos falhos. E é aí que a palavra de Deus entra e diz assim, olha, quando pecar, quando errar, quando negligenciar, quando vacilar, sabe, quando der chutar o balde, peça perdão a Deus. Porque Jesus é fiel o suficiente para te perdoar e te libertar de todas as coisas. Ele sabe, tanto sabe que ele não desiste, ele fica rodando. Será que ele podia dizer, pô, peraí, o cara já está salvo, o Espírito de Deus não vai sair dele, então eu não tenho poder contra eles. Eu não vou poder destruí-lo porque Deus está nele. Você não acha que ele já teria desistido de nós? Mas por que não desiste? Porque ele sabe que nesse vaso de barro
tem rachadura. E a rachadura permite entrada. Nós estávamos pensando na quarta-feira sobre dente rachado. Uma vez eu sofri de um dente meu que rachou, um siso. Ele rachou. E eu não vi a rachadura no dente. Mas um dente rachado, o ar que você respira, ele te dói. É igual uma neurologia louca. Água, outra coisa. Quente ou fria, você fica, não tem nada que passe, a não ser tirá-lo. Ou então fazer uma coroa sobre ele, o que talvez não sei se vai garantir, só mesmo que a dentista pode garantir. A primeira coisa que eles fazem é mandar arrancar. E eu tive que arrancar. Uma rachadura permite entradas de coisas. Irmãos, nós temos um defeito muito grande no diabo. Muito grande. Nós temos um defeito enorme em relação ao diabo. Primeiro, a gente não reconhece que vivemos uma luta diária. A gente vacila. A gente dá mais ênfase a um vizinho que a gente não gosta, ou que não gosta da gente, ou de um irmão que falou uma coisa que não gosta da gente, ou que a gente falou uma coisa para alguém que não gosta da gente, ou um amigo, eu não sei, sabe, essas coisas pequenas, eu digo pequenas em relação a Deus, sabe, a gente dá muito valor, esquece que a gente trava uma luta muito grande. Ah, mas você não sabe o que eu escuto da boca daquela pessoa. Não é ela. Não, as palavras duras, rudes, as palavras que acusam, que julgam, não provém de Deus. É o diabo que está sobre a vida da pessoa. Aí então você está declarando que ela está endemoniada. Não! Mas ele está embaixo de uma opressão. Não é depressão, mas é opressão. O diabo está esmagando a cabeça daquela pessoa num chiclete, e aquilo não sai da mente, e você sabe muito bem disso, e eu sei também. Nós sabemos que quanto mais a gente fica com um problema na cabeça, a gente vai mastigando aquele chiclete, a gente vai fazendo daquele chiclete uma melancia na boca da gente, ou está mastigando, e cada vez vai ficando pior. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ir corrigir. Não deixe a ira dormir sobre o sol do dia. Corte, elimine. Por quê? Porque senão o nosso inimigo, ele entra. A gente está lutando uma luta diária. A nossa luta, ela é diária. Efésios, por gentileza, Estezinha. Efésios 6, versículo 12. Isso é Bíblia, irmão. Presta atenção. Presta atenção. A gente, às vezes, a gente fica ligando para as pessoas que as pessoas não querem vir para a igreja. Não vêm para a igreja, às vezes, por coisas banais, coisa comum, sabe? Veja bem. É o processo que a gente entende. Que nós temos um inimigo, acabei de falar, temos uma rachadura. E ele entra. E eu quero dizer uma coisa para você. A estratégia do diabo na minha vida, na sua vida, é proporcionar coisas normais, aparentemente, naturais, aparentemente. Porque se o diabo botar um cão rosnando para você, todo vermelho, com os olhos botando fogo, você vai correr para a igreja, nem que se for nu, você vai correr para cá. Sabe, você vai voar para cá com medo, para pedir a Deus perdão por alguma coisa. Mas não é, são coisas sutis, são coisas muito simples para tirar você daquilo que você tem em ti, que é a comunhão com Deus. Estamos falando sobre a palavra do nosso irmão Ademilson: matar, roubar e destruir. São essas rachaduras que criam na gente depois o medo, por causa da gente deu brecha. E a nossa luta continua constante. Vamos lá, Efésios 6,12, diz lá: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não adianta, tudo que é ruim da sua vida vem de cima. E não adianta, você não tem olho suficiente para ver o que eles vêm de cima.
É por isso que toda a visão panorâmica, ela é total. Nós não vemos total. Então, o que o diabo faz? É em cima, a luta é em cima. E qual é a única forma de terminar uma luta e abater uma nação, um exército? É ver a deficiência de cima. E de cima, começar a colocar aqui, ó, cupim, ó, um devorador aqui, um devorador ali, um devorador de paciência, um devorador de tempo, um devorador de dedicação, um devorador de desejo, sabe? Com as coisas referentes a Deus. E ali vai, quanto mais ele usar essas entradas, ele afasta, e afastando, você deixa de viver uma vida com Deus. E é certo que você vai perder a batalha. Nós vamos perder a batalha. Porque nós estamos vivendo apostasia. Nós já estamos vivendo apostasia. A fé de muitos estão limitadas. A fé de muitos estão menor do que o potencial na vida deles. Eles acham que são muito mais potenciais, têm um potencial muito mais alto do que a fé que eles precisam ter em Deus. É por isso que nós falamos na quarta-feira, nada na nossa vida aparece por acaso, nada na nossa vida acontece por acaso, nada na nossa vida é existente por acaso. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E aí é que a gente pega esses textos e a gente fica matutando. Tem gente, irmãos, tem gente que ele subestima, sabe, diminui a potência do diabo. Do outro lado, tem gente que superestima, aumenta. Tem gente que vê diabo em tudo. Na garrafa de Coca-Cola, na caixa do Colgate, né, na maionese, Hell, que é Hell. Tudo isso, lembra dessa história? Não coma maionese Hell, porque tem o Hell. Então eu tive um patrão que foi um pai para mim. O nome dele era Helmut. Eu digo, pô, deu o diabo. O diabo me ajudou. Foi o melhor amigo, foi o melhor pai que eu tive na América, um alemão, Helmut. E o pastor, presidente da Assembleia de Deus Nova Jerusalém, do campo daqui, de New England, de Connecticut, o nome dele é Helmut. Pastor Helmut, é uma bênção de Deus. Então não tem nada a ver com a coisa com a outra. Lógico, você não vai botar o nome do seu filho de Hell, nem de Demon, nem de Satan, né? Nada disso. Mas não dá para juntar uma coisa com a outra. Tem gente que junta muita coisa na outra. Então você não pode superestimar e nem subestimar. Tem gente que não vê diabo em nada. E a Bíblia diz que nós temos um inimigo. Se a gente tem um inimigo, e a Bíblia diz quem é o inimigo, epa, você já sabe que tem um inimigo. E não é só isso, ele já travou uma luta contra você e eu. Ele diz que a nossa guerra não é contra, contra príncipes da treva, contra principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Tudo que nós temos é no mundo espiritual. Irmão, a gente trava uma batalha aqui, e olha, tem muitos de nós entrando nela para perder, porque nós estamos fracos. É porque a gente não consegue separar. Irmãos, aprenda uma coisa, pelo amor de Jesus Cristo. Quem trabalha sabe que tem que ter ordem no seu trabalho. Um pintor não mete a mão no rolo e sai passando o rolo na parede de qualquer jeito. Primeiro ele põe ali um tape, depois ele vem cortando com pincel, na verdade, cortar o seguinte é pintar os cantinhos com pincel, mas depois fazer o rolo. Não é verdade? Construção não é assim. Construção está aqui, o construtor recebe uma planta. Você olha a planta, você olhar e fala assim, bom, tem muito rabisco, eu não consigo ver casa nenhuma aí. Então, quando acabar a casa, é minha vida que eu vou olhar. Eu não entendo, eu não sei ler. Mas quem sabe ler já vê a casa pronta. Mas ele sabe que ele tem que partir da foundation, depois das primeiras paredes, depois amarrar as paredes, depois amarrar o primeiro nível, para depois subir o segundo nível. Enfim, eu posso estar falando até de uma forma leiga, mas no geral é isso. A gente começa de baixo, não de cima. Ninguém consegue fazer uma casa começando pelo telhado, tem que começar pela foundation. O que é isso? É ensinamento. Por quê? Porque não pode ser diferente. Só que acontece é o seguinte,
O que acontece é que muitos de nós, às vezes, a gente negligencia porque não dá para fazer desse jeito. Não é bem desse jeito. Eu não sei, o Aldair, ao longo do tempo que está confiou alguém para levantar umas paredes, e chegou lá no final, teve que fazer um MacGyver, porque não juntava, não amarrava, sabe? E já não podia nem chamar o inspetor, porque se chamar o inspetor, ele ia mandar arrancar tudo e levantar de novo. Porque o inspetor não quer saber de amarração, não quer saber sabe, de engano, ele quer saber o que está no código. Então ele manda arrancar tudo e construir de novo. E aí o prejuízo é maior, por quê? Porque você já cortou um monte de madeira. E nem sempre aquela madeira vai dar para o outro lado. Aí o prejuízo é maior. O que isso quer dizer para nós? É porque existe um perigo, irmão. Irmãos, eu não estou aqui para assustar vocês. Eu estou aqui para dizer que existe um perigo. Existe um perigo. Não facilita com seus filhos. Senão você vai ter dificuldade no amanhã. Porque chega uma época que os filhos já tomam uma liberdade tão grande que você não tem tanta força como você. Porque qual é a forma? Olha aqui. Uma família, pai, mãe, filho ou filhos. Tá? Vou botar 4 pessoas, pai, mãe, um filho e uma filha. Uma família, vamos dizer, completa, tá? 2 e 2. Pai e mãe, super estruturado com Deus. Filhos não tão quanto. Qual foi o motivo? Não sei, vamos deixar o motivo de lado. O que o diabo fica? Ele fica rodando nessa família, na minha, na sua, na nossa, na igreja, fica rodando. Até que um dos que são base, colunas, facilitam. Lembra? Lembra que a responsabilidade dos nossos filhos estão sobre nós. Quando nós facilitamos, nós abrimos uma coisa que nós chamamos no mundo evangélico de brechas. Ok, rachadura. Então o que acontece? Como ele sabe que terão, como o diabo sabe, o diabo é muito inteligente, mais do que você e que eu. Tá? O que acontece? Ele acha uma rachadura e ele sabe, eu vou ter dificuldade de abalar o João. Eu vou ter dificuldade de abalar a Cídia. Então eu vou começar pelos filhos que são mais vulneráveis. Aí o que acontece? Gera a guerra mais intensa. Gera uma guerra mais intensa. Por quê? Porque a gente que está deixando as coisas acontecer livre e solta dentro de casa, a gente não consegue perceber o perigo, a gente não consegue entender como o diabo trabalha, a gente não consegue entender, e a gente, se submete, a gente é convivente com o que está acontecendo, é como se empurrasse para debaixo do tapete a situação. Olha, o diabo na sua vida, na minha vida, ele é sutil. Você sabe qual é o trabalho do inimigo? Olha aqui, presta atenção. 3 características do inimigo. Presta bem atenção nisso, tá? Eu vim do Espiritismo, eu estou dizendo para vocês. Se vocês não tiveram experiência com nada disso, sabe? Não fica só no supérfluo. Não fica só no me disseram, me contaram e passaram um videozinho. Fica não. Escuta que eu vou passar para vocês por experiência, por conhecer. Não é porque eu sou melhor. É porque eu conheço o que estou falando, da onde eu vim. Sabe? O diabo, ele é, primeiro, anônimo. O diabo não quer ter nome. Sabe? Ele não quer ser identificado. Não quer ser identificado. Segundo, ele é sutil. Ele é discreto. Sabe? E a terceira, ele é paciente. Olha aqui, anônimo, sutil e paciente. Essas 3 características, ele impõe meia luta para entrar e gerar no meio buracos. Porque o diabo só quer fazer abertura na nossa vida espiritual. Ele quer encontrar um lugar para entrar e sair. Agora você imagina uma casa aonde o Espírito Santo de Deus habita, aonde Jesus salvou, aonde o Espírito Santo limpou a casa,
Aí a gente dá uma brecha. Olha, esse é o mundo espiritual, dá uma brecha. Aí o diabo que saiu, que foi mandado embora, ele retorna a essa casa, e para cada um que vem com ele, a Bíblia diz que vem 7 vezes mais com ele, para cada um, aí vem milhares e milhares de diabos, de demônios. Aí onde eles entram com isso? Eles entram na parte onde as coisas sutis, começa por umas simples coisas. Sabe? Uma coisa simples. Você pega o dinheiro entre você e sua mulher, você pega o dinheiro e fala assim, pô, deixa esses $100 aqui, faz o seguinte, eu vou guardar 20 aqui. Uma emergência. Se acontecer alguma coisa, eu tenho esses $20. Depois eu falo para minha esposa, depois eu falo para o meu esposo. E não fala. E depois vai para 40, depois vai para 60, 70, 80, 100, 200. Aí um dia a esposa ou o esposo vai passando ali, acha aquele dinheiro. Que dinheiro é esse? Mas você está escondendo dinheiro de mim? Você está entendendo o que isso vai gerar lá na frente? E é uma coisa tão comum. Nada de anormal. Mas como nós não vigiamos, o diabo ele entra o quê? No anonimato. Ninguém sabe o nome disso. Ele entra na sutileza, discreto. E ele entra na paciência. Ele não desiste. Você fecha uma brecha do diabo aqui. Aqui, ele abre uma aqui. Você fecha uma aqui, ele corre para outra que está bem aberta ali. Você pode ver, irmão. Pode ver na sua vida, na minha vida, na nossa vida, numa escala de um mês. Quantos problemas a gente está acumulando em um mês? Eu estou falando um mês, não é um ano. Porque uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Você tem que resolver isso, tem que resolver isso. E às vezes você fica tão ocupado em resolver as coisas e que você não tem tempo para discernir o perigo, a luta e o posicionamento do diabo. Aí vem as notícias e aí gera medo. Mas uma coisa eu vou te dizer, o Senhor é contigo. Mas o Senhor está falando isso tudo, no final você fala, o Senhor é comigo? Claro, se eu não colocar o Senhor nisso tudo, nós não iremos jamais identificar os nossos issues, nosso problema, a nossa deficiência. Eu tenho tido um sonho, irmão, escute bem para você, eu não gosto de falar isso. Mas pelo amor de Deus, cuide das suas famílias em relação a Deus. Pelo amor de Deus. Com muito carinho, com muito amor, com muito carinho, sabe? Cuide da sua família com Deus. Pelo amor de Deus. Porque eu estou fazendo a mesma coisa com a minha família. E eu preciso falar para vocês. Não vi ninguém da igreja, não vi casa de ninguém da igreja, porque até mesmo não vou na casa de ninguém da igreja. Mas alguma coisa o Senhor está me incomodando, me anunciando que está para acontecer. Vigie. Eu estou vigiando. Eu estou falando para você, estou falando para mim também. Eu não estou dizendo que é vocês e eu não. Imagina que sou eu. Vigie com a sua casa. Vigie aonde estão seus filhos. Filhos, vigie aonde vocês estão pisando. Filhos, vigie com quem vocês estão andando. Mães, vigie com quem vocês estão lidando. Pai, vigie com quem vocês estão lidando. Olha, o inimigo está rodando pelos caminhos ocultos. Sabe o que nós chamamos de backstreet? É backstreet? As ruas escondidinhas da cidade? Eu acho que é. Backway, alguma coisa assim. As ruas que não tem movimento de carro. Bom, sabe, são essas escuridão de ruas na vida espiritual que está sem sentinela na vida de alguém, ou na minha, ou na de vocês, ou na nossa. Eu estou falando por nós. Eu estou falando para nós. Não tem ninguém aqui excluso disso, porque até mesmo não tem vista. Eu não vi ninguém. Mas o Senhor está me alertando. Vigia, cuidado. Põe a luz nessas ruas escuras. Tenha controle de onde está andando, porque algo está rodando. Isso não é um culto de medo, mas é um culto de dizer, confia no Senhor, porque Ele é contigo, mas feche a porta. Que Magatá é uma cidade tranquila, as casas não têm muro, então por que você fecha a porta? Porque corre o risco de
cachorro que entra. Se você tem piscina, alguém entra pelo seu terreno, morre na piscina, você é obrigado a pagar a vida daquela pessoa, indenizar a família, porque a piscina está aberta. Isso tudo está acontecendo, irmão. Nós estamos vivendo uma vida difícil. Difícil. Porque o diabo, ele é anônimo. Ele não quer nome, ele não dá nome. Como é que aconteceu isso? Eu não sei. Da onde aconteceu isso? Eu não sei. Sabe aqueles animais? A gente tem que considerar isso um animal. Aqueles animais que entram talvez na casa da gente, você fala, de quem é esse gato, meu Deus do céu? Não sei, não sei. O gato aparece e some. Aí daqui a pouco, lá vem o gato de novo. Aí o gato não some. É desse jeito, ele é anônimo. Não tem nome, não tem dono. O diabo é desse jeito. O diabo não quer ser encontrado. O diabo não quer ser revelado. E muitas das vezes a gente está deixando a porta de trás aberta, a parte de trás escura, porque a gente não quer, só está olhando para frente. A gente só está preocupado com o que está acontecendo aqui. Parece que tem aqui alguma coisa tapando nossos olhos. Ei, que nessa manhã a tua confiança em Cristo possa desvendar a sua cara, assim, ó, desculpa a expressão, o teu rosto, os teus olhos, assim, desvendar e você poder ver igual a cabeça de coruja. Já viu a coruja quando ela roda assim, no 360? Que nós vejamos assim, porque nós temos que ser ágil. Vigiar, o início está dizendo, vigia lá, vigia. Sabe? Porque o que acontece depois é que a gente às vezes confia muito. Porque a gente criou uma confiança. Mas a qualquer momento a confiança pode ser quebrada. Sabe? É aquele negócio. Mãe, Luquinha fala para o Everton e Letícia: mãe, eu vou ali na venda, a venda é ótima, né? Na vendinha do seu Manuel, parece que tem vendinha aqui, né? Na bodega, aqui é a bodega, né? Vou na bodega comprar um doce de leite. Posso ir? Pode. Aí ele sai de casa e você fica lá na porta. É isso que Deus já falou para a gente. Pode. Você está vendo ele atravessar a rua? Você está vendo ele na rua? Está vendo ele com doce na mão. Você está entendendo? É confiar e desconfiando no bom sentido. Por quê? Porque Deus quer que a gente vigia. Vigiar é isso, irmão. Não é só confiar e largar de mão. E deixar... Não. Eu estou falando isso, não é só com o filho, não, tá? Isso é só um exemplo. Eu estou falando que a sua vida é com a minha vida, é com a nossa vida. É vigiar. Vigiar porque o diabo, ele é anônimo, sutil e paciente. Ele não desiste de você. Tinha um pastor que ele fazia um debate num programa de televisão, era na rádio, muito tempo atrás. No tempo que rádio a gente ouvia aqui do Brasil com fita. Alguém tinha que gravar fita cassete lá no Brasil e mandar pelo correio para a gente ouvir aqui no trocador de fita cassete. A gente não tinha essas coisas de rádio. Ele pregava e falava muito de família. Aí no final ele dizia assim: pai, mãe, aonde estão seus filhos agora? Todo final de pregação era isso que ele falava. Devia falar para muita gente. Para a gente nem tanto, porque a minha filha era muito pequena, para dentro de casa. Mas eu fico imaginando quantas pessoas ele não falava aquela mensagem. Mas por que ele falava aquilo? Não sei. Era Deus falando na vida dele. Para alertar. Porque assim como o diabo vem para matar e roubar e destruir, ele vem para matar e roubar e destruir também nós, a família. Essa é a Constituição, essa instituição que Deus criou. Mas às vezes a gente fica subestimando. Isso não acontece. Isso não acontece. Não é bem assim. Não é assim. É assim. A gente vive. Não é porque a igreja, a gente congrega numa igreja que são uma igreja mais suave, não é aquilo tão radical, que a gente vai dizer, isso não existe, isso não acontece. Acontece, a Bíblia diz que acontece, que nós temos um inimigo, e esse inimigo não abre mão, e que nós temos uma luta todo dia, e graças a Deus, Deus também não muda, não abre mão de nós.
porque o Senhor é conosco. E é isso que a gente tem que, sabe, tem algumas coisas que a gente precisa guardar também na nossa vida. A gente tem que, nós não podemos desconsiderar que existe o perigo, subestimar, botar para baixo. E a segunda coisa que a gente não pode deixar também nunca acontecer na nossa vida é superestimar. Nem tudo é o diabo, é verdade, nem tudo é o diabo. Tem coisas que a gente bota na mão do diabo, nas costas do diabo, que o diabo fala assim, peraí, cara, que mentira, não sou eu não, é você mesmo. É aquilo que o pastor Cláudio Duarte diz, tem umas pessoas que ele conhece, nas igrejas que ele caminha, na igreja dele, que se o diabo viesse pedir referência daquela pessoa, para a pessoa ir para o inferno, ele dizia assim, não leva para o inferno não, ela vai acabar com a tua paciência, de tão ruim que ela é. Isso é a palavra dele, não é minha, tá? Ele que fala sobre isso. Então, a gente fica dentro desse involtário todo. Mas o senhor estava lá em Josué, em Josafá, em Crônica 20, 1 e 6. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Sabe o que aconteceu na vida de Josafá? Sabe por quê? Porque ele vivia numa era, antes disso acontecer, numa era ruim. Ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas um dia o Senhor tocou a vida dele. Sabe o que aconteceu? Ele abriu mão de tudo que ele tinha de ruim e passou a fazer. Ele derrubou todos os altares dos deuses que as pessoas adoravam. E edificou somente um altar. Ele voltou-se para Deus corretamente. Mas foi só ele voltar para Deus corretamente que começou as coisas contra a vida dele. Olha, às vezes a gente anda tanto tempo lá fora, nada nos acontece. Mas basta a gente perseverar na presença do Senhor. Começa. Aprenda, o diabo, o nosso inimigo, ele sempre vai colocar. É a história da bacia, dos milhos, o pauzinho amarrado e a gente buscar para poder caçar o passarinho. É a história. Ele só vai colocar a coisa que a gente quer. Mas ele não vai aparecer. Tem coisas na nossa vida, que elas entram na nossa vida, que a gente bate o pé, que foi Deus que colocou. Mas como é que eu vou avaliar, pastor? Para saber se foi Deus ou não? Os frutos que elas estão gerando, o fruto que essas coisas estão gerando em você, em Deus. É só isso. Quer avaliar se é bênção de Deus ou é do diabo? É avaliar aonde você está em Deus. Onde você estava antes de receber e aonde você está pós receber. Porque tudo que vem de Deus, tudo que vem de Deus, toda a bênção que vem de Deus, quando ela é depositada no nosso vaso, ela gera sementes melhores em Deus. Mas se as sementes que entraram na nossa vida, sabe, que aparentemente foi Deus que me deu, sabe, e ela começou a gerar uma outra semente que está nos levando a caminhos distantes do Senhor, acredita, não é Deus. Não é Deus. Ou é você se distanciando, ou é o próprio diabo usando aquela semente para distanciar você. Porque ele é sutil. O diabo, quer ver o diabo na vida de hoje? Assim, um exemplo, é igual quando você entra na internet e procura, quero comprar uma câmera wireless, mini, põe lá. Seja no YouTube, seja no Facebook, no Google, onde você quiser procurar. Ele te dá um resultado. Pum, aparece a câmera. Quando você fechou aquela página, que vai abrir a seguinte, já tem um monte de câmera lá na outra página que você nem entrou. Nem entrou. E aparece um monte. E fica aparecendo no Instagram, fica aparecendo no Facebook, fica aparecendo lá no YouTube, e fica aparecendo até você mudar para uma coisa diferente. Ela fica aparecendo, fica ali um tempo. O diabo é do mesmo. Eu não estou dizendo que isso é diabo, não, tá? Na internet, não. Estou dizendo que ele age do mesmo jeito. Aliás, eu acho que a internet copiou isso do diabo. Porque o diabo nasceu primeiro do que a internet, né? Esse logaritmo, essas coisas assim. Por quê? Porque ele fica aquilo que a gente... Olha, cuidado quando você ora. Cuidado. Quer um conselho? Quer um conselho com que você ora?
Quando você for orar uma coisa muito especial a Deus, não abre a boca. Ora de coração. Ore de coração. Porque a oração interna na alma, o diabo não tem poder de escutar. A não ser que depois você declare. O diabo não tem poder de escutar a tua alma. É por isso que ele quer a nossa alma. Ele quer destruir a nossa alma. Mas tudo aquilo que a gente pede a Deus internamente, só tem um que escuta e leva totalmente para diante de Deus, chamado Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele habita em nós. Ele está dentro de nós. É por isso que ele escuta. Você está me entendendo? Porque se ele não tivesse dentro de nós, como no Antigo Testamento, até isso, nós tínhamos que orar e esperar a manifestação de Deus para poder ouvir as nossas orações. Olha o Antigo Testamento, olha a oração dos reis, dos profetas, e olha a oração de hoje em dia. Então, aquilo que você ora, é por isso que Deus manda a gente, que Jesus manda a gente estar no esconderijo do nosso quarto, ali, no silêncio do nosso quarto, e buscar a face de Deus, porque ali é você. A melhor oração é aquela que não sai voz, só sai gemidos, só na mente. O Senhor vai viajando. O diabo não tem poder de audição, porque for no Espírito. Aquilo que você declara é aquilo que você é. Ah, mas o senhor está dizendo o quê? Porque a Bíblia diz que pedir, dá-se-vos-á. Bater, dá-se-vos-á. Não é verdade? Mas só tem que pegar um texto e outro texto. Tem que pegar os textos e analisar os textos. Nós estamos falando de guerra espiritual, de estratégia. Então a gente precisa entrar nessa fase, por quê? Porque a gente precisa entender a sutileza do diabo e da forma. Não é criar medo em você, mas alertar. Alertar. Porque depois que acontece, aí pode gerar medo. Quer ver uma coisa? Vamos abrir 1 João 4,18. 1 João 4,18. Vamos ler. João, capítulo 4, versículo 18. Olha aqui, ó. É por isso que eu digo, confia no amor. Confia no Senhor. Porque Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele diz assim, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em outra versão diz assim, o amor joga fora todo medo. Todo medo, ele lança fora. Então é por isso, quando a gente confia, a gente ama. Quando a gente ama, a gente confia. Sabe? Confia no Senhor. Fique firme. Não desista. Não ignore a luta que você tem. Ah, mas eu tenho confiança em Deus, eu largo para lá e pronto. Não, não é assim. Sabe por que não é assim? Porque entrando em você, o diabo faz uma algazarra. É entrando em mim, é fazendo conosco, nas nossas deficiências, o que acontece? É por isso, irmão, que a gente vê um monte de gente sendo perdida, Zé. Quantas pessoas perdidas estão dentro da igreja? Dentro da igreja estão perdidos. Sabe por quê? Não tem senso no que pregam. Não escutam no que falam. Não meditam no que ouvem. Sabe? Vir para a igreja é como se fosse um comportamento de todo domingo de manhã. Ou quando vem à igreja. Ou o medo de ir para o inferno. Bom, já está vivendo o inferno. Porque se você não vem para a igreja com temor a Deus, se você só vem para cumprir schedule, você não está nem aí para a coisa de Deus. Você não está vivendo em Deus. Você está acompanhando a multidão que acompanha Jesus. Você não está em Jesus. Porque aquele que ama, se liga. Aquele que ama, se compadece. Aquele que ama, tem empatia.
vive o que o outro vive. É por isso que está o entra e sai das igrejas. É por isso que está o sumiço da igreja. Isso chama-se apostasia. Porque as pessoas não dependem mais da fé para conseguir o que precisa conseguir. As que estão aqui. Porque elas conseguem no esforço de trabalho. A gente viu essa semana agora, ontem eu estava falando para você, a vovó do tráfico. Quem viu a vovó do tráfico? Você está vendo o exemplo que a gente está tendo como brasileiro? Ah, mas temos outro também. Bom, tudo bem. Então, como brasileiro, quer falar brasileiro. Tá bom. 70 anos de idade. Só no bolso daquela mulher foi encontrado o valor de $15 mil. Mais cocaína e mais entorpecente de outras classes. Lá em termos brasileira. E já tinha um processo de 2018, 2019, 2018, 2019, 2024 e agora tem mais esse. Agora, o que uma pessoa com 70 e poucos anos envolvida nisso? Talvez seja a ansiedade de ganhar dinheiro para comprar e agora perdeu a vida. Porque vai ficar preso ali. A idade dela não permite. Não, no Brasil é uma bagunça. No Brasil você pega 20 anos, completa 6, 12 anos você está fora. Com 6 com bom comportamento você está tranquilo. Aqui não, aqui você vai murchar, velhinho, vai ficar lá dentro. Porque a lei agora não está mais permitindo você ser mandado para o Brasil e cumprir pena lá. Você vai ter que cumprir pena aqui, para depois ser mandado embora. Acabou com a pouca vida que aquela mulher tinha. Ah, mas qual é a razão? Irmãos, não existe razão para vender droga. Na idade dela não é uma razão. É uma cegueira. Agora, alguém pode ter levado ela. Bom, mas aí outra coisa. Eu estou fazendo uma leitura do que eu estou vendo. Eu não estou criticando a pessoa em si. Eu estou analisando a situação. Acabou a vida. E outros mais por aí. Porque estão cedo e o diabo vai dando os manjares. Os manjares. E outros mais por aí. Porque estão cedo e o diabo vai dando os manjares. Os manjares. Pum, 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 pum. A ligação que o diabo cria com pessoas para a gente é para nos levar a ficar mais distante daquilo que é moral de Deus em nós. Princípios de Deus em nós. Vira para o seu irmão e fala assim, cuidado. Cuidado. Tem gente vendo a glória de Deus. Porque senão, sabe o que acontece? Ele é anônimo, ele é sutil e ele é paciente. Imagina a cabeça dessa mulher, meu Deus do céu. E agora, José? Mas não é agora, já tem 3 anos de processo, 4 anos de processo. O que levou esse homem agora a se matar lá em Rio de Porto? Que o Daí falou aqui de manhã. O que levou esse homem a se matar? O que levou esse homem a se matar? E a gente está aí, dentro da igreja, vivendo. Sabe por quê? Porque a gente não quer saber de ninguém, a gente quer saber da gente. A gente quer saber que amanhã tem um trabalho que nos espera, um cheque no final de semana. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso com você, mas não com o mundo. Seu filho está sendo gerado nesse mundo. Seus netos serão gerados nesse mundo. Hoje não bateu na tua porta. Mas se não tiver Deus, pode bater amanhã. A vida muda. A vida muda. E o diabo é sutil. Sabe, irmão, às vezes, uma palavra dessa é para dizer para você o seguinte: você tem Deus em você. Você tem uma válvula de escape, não, mas uma válvula de solução. E eu tenho também. Que é Deus na nossa vida. Nós temos Deus na nossa vida.
O que a mensagem está dizendo para nós hoje é que nós vamos fazer que nem Josafá fez. Josafá dobrou seu joelho, pregou o jejum e foi orar a Deus. Ele disse: eu sei que o Senhor é aquele Deus que pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor é aquele Deus que tem a força e o poder de todas as coisas. Mas vem contra mim uma multidão. Eu não posso com eles. Você e eu não podemos com a guerra do mundo espiritual que está aí fora. Não podemos. Porque não tem como uma carne vencer o espírito. Não tem. Mas uma coisa nós temos. Nós temos um Deus que trabalha por nós todos os dias. Nenhuma arma que possa ser atentada contra nós, ela vai prevalecer, porque nós temos um Deus conosco. Agora, o que nós só precisamos fazer é se manter firme, sóbrio. Lembra no início? Sóbrio e vigiar. Porque aí entra a palavra do nosso irmão Ademilson, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Isso chama-se guerra. Todos os dias ele quer te matar, ele quer te roubar e ele quer te destruir. Você tem um inimigo. Não durma de qualquer jeito. Não deixe sua porta espiritual aberta. Não apague a luz da sua vida chamada Jesus. Deixa o refletor aceso na parte de trás, na parte da frente, na parte da direita, na parte da esquerda. Deixa a sua casa sempre como um farol da luz de Cristo. Para que o diabo, quando passar pela porta, sabe, não tem como entrar. Você, filho, seja realmente a luz da família. Não tente se enganar, não engane-se. E nem engane ninguém. Não se aparenta ser, não pretenda ser alguma coisa, aparentar uma coisa que você não é por trás. Seja verdadeiro. Sabe por quê? Porque o diabo é sutil, ele é anônimo e ele é paciente. Ele sabe aonde você anda. Ele sabe o que você faz. Não adianta. Seja fiel a Deus. O Senhor é contigo, varão. Vai nessa força. O Senhor vai te ajudar a vencer a luta contra o inimigo. Nós vamos lutar essa luta até quando a igreja for arrebatada. E o pior disso tudo é que o diabo fica mais irritado, porque quanto mais você declara que Jesus está voltando, mais perto está, sabe, o final dele. Porque ele vai ser lançado no lago do sofrimento de enxofre, ele vai arder para a eternidade, condenado já está, e ele sabe que está aproximando a dor eterna na vida dele, e é isso que agonia ele, é isso que deixa ele endemoniado, se eu posso dizer. E ele sabe que com isso você vai viver o gozo eterno da glória de Cristo Jesus na sua vida. São dois opostos, é por isso que ele te odeia, me odeia, ele nos odeia. Mas graças a Deus, que a gente pode levantar a mão para o céu e dizer: o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Graças a Deus, a gente possa declarar. E que essa manhã o Senhor possa abençoar a nossa vida. Se prepare para o domingo de ceia. Se prepare para o domingo da Páscoa. Se prepare para render louvores. Vamos convidar quem está do lado. Vamos convidar um amigo, uma amiga. Não deixe de convidar, não. Não deixe de convidar. Convide. Faça realmente um domingo maravilhoso na vida daqueles que você pode fazer. Um tocante de humanamente fazer. Busca alguém, querido. Busca alguém. Sabe, liga para alguém, eu vou te buscar. A gente não quer a igreja cheia, não. A intenção não é só encher a igreja, mas o principal da intenção é trazer alguém para Cristo. Ficou maravilha, que bom, vamos abraçar, mas é trazer alguém para Cristo. Convida, se propõe a buscar alguém. Sabe, uma mensagem vai ser trazida. Quem sabe é essa mensagem que vai tocar esse coração, quebrar esse coração, sabe, e duro, de pedra, e aí Deus vai colocar um coração de carne, e
Espírito de Deus vai ser plantado nesse coração. A nossa função é ganhar a alma. No meio da luta, é ganhar. Nós estamos Neemias. Nós vamos edificar os muros de Jerusalém, mas no meio do muro, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos fazer força. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Vamos transportar isso aqui. Vamos trazer pessoas que se rendam ao Senhor no domingo. É uma esperança, é uma esperança. E olha, eu não creio em mim. Eu não creio nos irmãos. Eu confio nos irmãos. Vocês podem confiar em mim. Mas eu creio em Jesus. E Ele pode fazer. Jesus faz das mínimas coisas grandes coisas. E as grandes coisas, Jesus resume para mínimas coisas. Sabe por quê? Porque Ele sabe muito bem quem somos nós. Que seja assim esta manhã, uma semana de bênção, uma manhã